Bora para mais um conto. O conto de hoje é sobre o bandeirante Afonso Sardinha, que chegou ao Brasil. E a história passa no ano de 1570, onde entre 1570 ele vai para a região de São Paulo, no Pico do Jaraguá. Essa região é uma região sagrada para aquelas aldeias de índios que já habitavam a região ali, tá? E durante o ano de 1570 a 1580, ele trava uma batalha com aqueles índios durante 10 anos. Só que o arsenal bélico dele, as armas de fogo dele, se tornam muito superiores. Ele consegue dizimar vários índios. E aí começa a mostrar o lado desse homem. Ele começa a pendurar nas árvores os conquistados que estão mortos, para servir de aviso para as tribos. Aquela região do Pico do Jaraguá nada mais é do que um local sagrado para os indígenas daquela região. Mas Afonso Sardinha, não satisfeito, vai e constrói uma fazenda de 21 cômodos naquela localidade. Então já temos um problema aqui de quem já estava enterrado naquele local, quem morreu durante essa batalha. Mas vai ter um outro fator que durante o vídeo você vai entender. Para construir essa fazenda ele precisou de mão de obra, escravo, e ele constrói essa fazenda usando taipa de pilão. A taipa de pilão, para você também que não sabe, como eu também não sabia, nada mais era do que folha seca com barro. E aí começa a história macabra. Eles pegavam os animais da floresta, caçavam, retiravam as vísceras e o sangue e juntavam no meio daquilo com algumas folhas e galhos secos pequenos, segundo eles, para dar mais consistência e resistência às paredes. Alguns relatos também que pessoas eram colocadas, no caso os conquistados, os índios que foram conquistados por ele, possivelmente muitos foram usados na construção das paredes daquela casa. E ele começa a trazer os primeiros escravos, porque aquela região do Pico do Jaraguá nada mais é do que uma rica região onde tinha muito ouro, pedras preciosas. Embaixo dessa fazenda, logo que ele constrói ela, ele faz uma senzala pequena, estreita, apenas com uma janela, e faz ela com 1,60 m de altura. A alimentação desses escravos era só uma água com uma farinha. E ele não tinha muito prazer em ter escravos acima de 30 anos. Ele gostava dos escravos mais novos, porque eram resistentes, e os escravos tinham que sair de manhã da fazenda, ir até o local de extração, extrair, colocar em sacos ou em algum instrumento que pudesse armazenar aquele barro com ouro, voltar, tinha um local de um tanque de lavagem do ouro, e ali eles tinham esse processo durante semanas e semanas e meses. Então, para os mais velhos, os escravos mais velhos, eles não aguentavam. E simplesmente o que ele fazia? Ele açoitava. Ao primeiro sinal que você tivesse caindo a sua força, ele açoitava. Tentava vender. Mas se ele não conseguisse vender, ele dava cabo. Dava um jeito de exterminar. E como era o costume da época, não poderia enterrar os escravos em cemitérios. Então o que ele fez? Atrás da fazenda dele, ele enterra os escravos que iam morrendo, que não foram poucos, tá? Então ali nós temos, bem dizer, uma casa feita sobre 2 cemitérios. As paredes da casa já tem sangue, já tem vísceras, já tem até vidas humanas impregnadas naquela parede.
Esse homem vive durante um tempo, como todos nós, tá? Mas e vem a falecer, que é uma história muito longa para ser contada. E eu busco mais passar para vocês os fatos sobrenaturais que foi relatado. Ele, logo que ele morre, a casa fica um tempo parada, volta, vira fazendas de café, não dá certo, parece que a região já tem uma energia que não vai dar nada certo. E passando um tempo ali, ela vira tipo um abrigo de adolescentes, mas ninguém quer ficar na casa porque as pessoas começam a ouvir como se algemas batendo à noite, correntes puxando, gente chorando, gente gritando, gemidos, puxão de cabelo, pessoas destapando quem estava tapado à noite, puxando coberta. Se você colocasse um prato, um copo, dependendo o dia, aquilo saía da mesa, caía no chão, ou corria, ou simplesmente virava sozinho em cima da mesa. Então, espantou todas as pessoas. O casarão virou um parque, né? E virou depois um patrimônio histórico, onde até hoje ele é guardado por seguranças. Só que a rotatividade desses funcionários é muito grande, porque avistamentos de vulto, avistamentos de coisas que não tem explicação, ninguém consegue ficar lá. Teve um relato até policial, tá? Que durante uma noite houve um barulho muito grande, os vigias que estavam tomando conta do parque à noite tiveram a impressão que alguém estava dentro da casa, do casarão, e chamaram a polícia foi, aquele barulho, parece que estavam revirando tudo, tinha umas 20 pessoas no casarão, de tanto barulho que tinha, e logo após que os policiais conseguem entrar, não acham ninguém. Ninguém, nada. Nada eles acham. Naquela região do Pico do Jaraguá, emissoras de TV como Globo, Bandeirantes, tentaram colocar torres para repetir o sinal das emissoras, só que sempre dão defeito. E teve uma dessas torres que pegou fogo e matou vários bombeiros. A região é muito pesada, tá? Não tem ninguém que fica na casa, ninguém consegue ficar na casa. É uma região ali que também recebe algumas pessoas que a gente sabe de outras religiões, que a gente tem que respeitar, vão ali para fazer oferenda a alguns espíritos. Então existe uma energia muito densa naquele local. Então essa história eu não conhecia, essa história eu não sabia, tá? Não sei se você conhece, mas é a região ali do Pico do Jaraguá, a fazenda ou o casarão de Afonso Sardinha, o Bandeirantes, e gostaria que você comentasse aí se você tem coragem de passar uma noite lá ou visitar esse casarão, tá? Que hoje ele se encontra, tá bom? Agradeço vocês aí o momento comigo aí no vídeo aí, e amanhã tem mais vídeo, galera. Uma boa noite para vocês.